E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Recentemente, a gente tem acompanhado que o mercado de câmbio ele está bem volátil. A gente está tendo um crescimento bem expressivo da taxa de câmbio. E eu quero trazer hoje para vocês aí alguns instrumentos do mercado financeiro que a gente consegue utilizar para se proteger dessas variações, né? Então, pô, imagina, recentemente o dólar foi para 5,70 contra menos de R$ 5 que estava ano passado. Então, pô, o cara que faz uma importação, por exemplo, se ele contrair uma dívida ou tem algum pagamento de longo prazo aí para fazer em dólar, ele vai se complicar, porque essa taxa de câmbio subindo tão rapidamente pode fazer com que descase ali o fluxo de caixa dele e ele acabe se complicando. Então é importante a gente conhecer esses instrumentos do mercado que a gente tem que permitem com que a gente se proteja, né? E o nome dessa proteção que a gente dá é o hedge. Existem vários tipos de hedge, mas o que a gente vai comentar aqui, basicamente, é o hedge cambial, né? Que é justamente você se proteger contra as variações do câmbio, principalmente do dólar. Então, um dos principais objetivos desse tipo de proteção é a gente ter a previsibilidade do nosso fluxo de caixa. Então imagine, por exemplo, uma empresa que faz uma exportação e ela vende um equipamento para um outro país, faz uma exportação desse equipamento, e ela vai receber esse valor, sei lá, ela vai entregar o equipamento daqui a 6 meses, mas ela já vai começar a montar o equipamento agora. Ou seja, ela tem ali um ativo, né, contas a receber ali em dólar lá na frente. O que acontece se o dólar despencar? Provavelmente ela não vai conseguir nem cobrir os custos que ela teve com material, com mão de obra para fazer o equipamento, se o dólar despenca. Então, ela tem que contratar algum tipo de proteção, usar algum instrumento para justamente se proteger dessa queda. E para importação é a mesma coisa, só que o contrário. Se o cara tem uma conta a pagar, um passivo em dólar, se ele não tiver uma proteção contra a alta do dólar, ele pode acabar se ferrando, certo? Então, vamos ver aí a gente tem três principais instrumentos para fazer essa proteção, né? Então, a gente tem aí o mercado futuro, o mercado a termo e as opções. O mercado futuro são contratos padronizados que a gente tem na Bolsa de Valores. Nesse caso aqui, como a gente está falando de hedge cambial, são contratos de dólar. A gente tem dois tipos aí, tem o dólar cheio, que a gente fala, e o mini dólar, que o que varia é justamente o tamanho de cada contrato, mas eles são contratos padronizados, eles têm um valor fixo, certo? E como eles são negociados na bolsa de valores, eles têm a própria bolsa como garantia. Então, por exemplo, se você compra um contrato futuro na bolsa, você tem a garantia de que a bolsa vai se responsabilizar pelo cumprimento desse contrato no vencimento, certo? Você não tem esse risco da contraparte. Ou seja, o cara que te vendeu o contrato, você não precisa se preocupar com ele. Você nem sabe quem que é o cara. Quem garante a sua operação é a bolsa de valores. E outra forma de trazer esse risco a um patamar menor que, que o mercado futuro possui é justamente o tal do ajuste diário. O que é o ajuste diário?
diariamente você tem a abertura e o fechamento do mercado, e no fechamento do mercado, a bolsa justamente ela verifica qual foi a variação que você teve, se você está comprado ou se você está vendido, e aí faz essa compensação financeira dia a dia. Por isso que é ajuste diário. Ou seja, a gente tem que ter na corretora um determinado valor ali que sirva justamente para esses ajustes. Então, num dia vai ter um débito, no outro dia vai ter o crédito, e assim vai, até o vencimento, até o vencimento que você previu. Pô, eu preciso dessa proteção até dia tal, então eu faço a operação hoje e vou rolando essa operação até desfazer no dia em que eu preciso, né? E até lá você vai ter esses ajustes diários. E isso permite que a bolsa reduza o seu risco. Por quê? Uma coisa é você por exemplo, se o investidor, se o empresário faz um contrato desse e ele só tem a obrigação de pagar lá na frente, pode ser que lá na frente ele não tenha recurso para cumprir com esse combinado. Então, tendo esse ajuste diário, a bolsa ela consegue diminuir o seu risco, né? E assim ela consegue oferecer diversas vantagens. E uma delas, por exemplo, é que na maioria das corretoras você consegue fazer uma alavancagem bem significativa, né? Que é essa alavancagem? O contrato, por exemplo, o mini contrato de dólar, ele vale 10 mil dólares. Ou seja, na cotação de hoje, valeria ali uns 56, 57 mil reais. Você não precisa ter esse valor completo na conta. Você pode simplesmente ter uma porcentagem desse valor que, de acordo com a volatilidade, eles fazem os cálculos deles. De acordo com a volatilidade, é o suficiente para você manter esse contrato na sua carteira e não oferecer um risco ao sistema, né? Então, como eles têm esses mecanismos de proteção, você consegue fazer essa alavancagem. Mas também uma coisa que a gente tem que deixar claro é que nesse tipo de operação, tanto do mercado futuro como do mercado a termo, a gente fica travado numa cotação. Então, por exemplo, se você digamos que você calculou ali que 5,50 de câmbio para você tá beleza, você não quer que suba, por exemplo. Aí você vai lá e trava o seu câmbio a 5,50. Se ele for para 5, você vai perder essa oportunidade de ter o câmbio mais baixo, que talvez na sua operação fosse te beneficiar. Então você troca esse risco de ter um câmbio mais alto, mas você perde também essa oportunidade de ter um câmbio mais baixo. Então, normalmente a gente faz esse tipo de operação quando há alguma previsão de que talvez o câmbio possa se alterar, né? Ou justamente para você simplesmente fechar ali, ó, com o câmbio a tanto, eu sei que eu vou ter tanto de lucro, então eu não quero nem saber se ele vai para baixo, se ele vai para cima, eu não quero me preocupar com isso. Então você vai lá e faz o contrato futuro e fixa essa taxa, né? O mercado a termo, ele funciona de uma forma um pouco parecida com o mercado futuro, mas a gente tem que saber que não existe essa padronização. Então, você pode ter diversos tipos de contratos, não precisa ser necessariamente na Bolsa de Valores, apesar de que você pode, você junto com a sua contraparte, pode registrar isso na Bolsa de Valores, pode contratar a Bolsa como garantidora dessa operação, assim como no mercado futuro, mas normalmente o seu risco está em quem está fazendo o negócio com você. Então existe esse risco de contraparte, né? E outra coisa que é importante ressaltar é que não existe também o ajuste diário, ou seja, no final do contrato as pontas vão se acertar ali
e você corre o risco, talvez, da sua contraparte não honrar com o compromisso que ela assumiu. É por isso que é importante considerar a possibilidade de colocar a Bolsa de Valores como garantidora da operação. Assim você fica tranquilo que você não tem esse risco da sua contraparte não honrar com o compromisso. Além disso, geralmente existem algumas garantias que são utilizadas, você pode colocar ativos em garantia para fazer essa operação, para justamente diminuir esse risco que seria alto, né? E por fim, a gente tem também as operações com opções. Como o próprio nome já diz, é uma opção, ou seja, quando você compra uma opção de venda ou uma opção de compra, você está comprando o direito de fazer aquela operação. Então, digamos, vamos dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, digamos, por exemplo, que você precisa na data X de um câmbio de 5,50. Você pode comprar hoje uma opção de compra do câmbio a 5,50, né? Ou seja, você vai pagar um prêmio, ou seja, é uma operação um pouquinho mais cara do que as operações de mercado futuro e mercado a termo, porque você tem esse pagamento desse prêmio, e lá na data futura você tem o direito de comprar a 5,50. Então, se o dólar tiver a R$ 7, você vai poder comprar a 5,50. Agora, se o dólar tiver a R$ 3, você não tem a obrigação de comprar a 5,50. Você pode comprar a R$ 3. Justamente por isso que as opções elas são um pouquinho mais caras, porque você se protege contra o movimento contrário, mas você pode se beneficiar do movimento a seu favor. Então você paga um prêmio e tem essas duas possibilidades, né? E a gente também tem as opções de venda, ou seja, eu preciso vender o dólar a 5,50 em tal data, eu pago um prêmio e nessa data, se o dólar estiver a R$ 3, eu tenho o direito de vender ele a 5,50, né? Então, quando a gente negocia essas opções, a gente está negociando os direitos. Isso para quem compra. Quem vende essas opções, aí a pessoa está se comprometendo a realizar aquela operação, né? Porque você pode tanto comprar uma opção como vender uma opção. E você pode comprar uma opção de compra ou uma opção de venda, e você pode vender uma opção de compra ou uma opção de venda. É um assunto que dá um nó na cabeça para quem não está familiarizado aí com o mercado, mas eu pretendo mais para frente explicar com um pouquinho mais de detalhes essas operações que a gente tem no mercado de opções, que é um mercado bem vasto que a gente tem aqui no Brasil. E é importante da gente ressaltar também que não é só no câmbio que a gente faz essas operações. Então, a gente tem esse tipo de contratos para diversas commodities, por exemplo, a gente tem contratos, por exemplo, de opções para ações, a gente tem contratos para índice Bovespa, né? Então, você consegue fazer um hedge não só da sua operação em dólar, mas, por exemplo, o cara que, sei lá, ele produz boi gordo. Pô, ele tem um risco ali do preço do boi gordo oscilar e lá na frente, quando ele vai vender essa mercadoria dele, ele quer proteger esse valor lá na frente. Então ele tem um contrato de boi gordo. Se ele usa, por exemplo, soja para alimentar esse gado que ele tem, ele pode se proteger contra a variação do insumo dele, que é a soja, usando o mercado futuro. Então, existem diversas opções que a gente tem aí no mercado para todo tipo de proteção que a gente precisa, e inclusive da carteira de investimentos, né? É sempre importante a gente pensar
justamente o que pode acontecer de errado na minha carteira de investimentos e como que eu posso me proteger para quando acontecer esse movimento inesperado, ou eu não ter uma variação tão grande, uma queda tão grande, ou até me beneficiar quando acontecer algum tipo de calamidade, como está acontecendo agora da pandemia, né? Bom, eu espero que tenha dado para entender esse assunto. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aqui pelas minhas redes sociais, eu vou deixar na descrição aqui. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente, para ajudar a divulgar o conteúdo. Por hoje é isso, até a próxima, tchau, tchau.